Olá, eu sou a professora Priscila. Hoje nós teremos mais uma aula de biologia e o nosso tema será a origem da vida. Bom, então, como surgiu a vida? Existem diversas hipóteses que falam sobre esse surgimento da vida. Essas hipóteses elas têm diferentes linhas de pensamento e nós vamos falar sobre elas e qual é a hipótese mais aceitável hoje em dia. Bom, a teoria criacionista é uma teoria que ainda é aceita hoje por algumas pessoas, por uma boa parte de pessoas pelo mundo, e ela fala que diversas formas de vida surgiram através da criação divina e que esses organismos são imutáveis ao longo do tempo. Existe também a teoria da biogênese, onde um ser vivo só pode ser originado a partir de outro ser vivo pré-existente. A abiogênese, que foi aceita por muito tempo e que fala que alguns tipos de materiais possuem um princípio ativo capaz de gerar vida, ou seja, que a vida surge de um organismo inanimado. Existe também a panspermia, que fala que a vida na Terra foi trazida pelo espaço através dos meteoros e dos cometas que caíram na Terra. E também existe a evolução química, que fala que os compostos simples, que presentes na Terra primitiva, passaram por diversas reações químicas e formaram compostos mais complexos até conceber os seres vivos. Essa hipótese da evolução química é a hipótese mais aceita atualmente. Bom, a teoria da abiogênese, ou teoria da geração espontânea, ela foi proposta por Aristóteles há mais de 2000 anos atrás e, em essência, ela fala que o aparecimento dos seres vivos surgiu através da matéria bruta e através também de uma presença de uma força vital ou princípio ativo presente nessa matéria bruta. Esse princípio ativo, ele pode gerar vida de uma matéria inanimada ou de uma matéria contínua. Existe um experimento que é muito comum para explicar a teoria da biogênese. Esse experimento ele consiste em que uma camisa suja, né, uns grãos de trigo ou de arroz deixados junto com essa camisa suja, elas originariam os ratos. Por quê? Antigamente, como eles não tinham muito esse acesso à ciência, eles ficavam observando as coisas e eles não tinham muito entendimento sobre como surgiam ou como deveria surgir a vida, as coisas, eles observavam que os ratos sempre procuravam os grãos que estavam nessas camisetas sujas. Então, eles pensavam que os ratos se originavam através dessas camisetas sujas. E nós hoje sabemos que os ratos apenas iam comer os restos dos alimentos que estavam nessas camisetas. Bom, a teoria da biogênese, ela veio para derrubar a teoria da abiogênese. Ela foi proposta por dois pesquisadores, ela foi estudada por vários pesquisadores, mas foi admitida na ciência através do experimento de dois pesquisadores, que é o Francesco Redi e o Louis Pasteur. O experimento de Redi foi um experimento mais simples, onde ele colocou um pedaço de carne dentro de dois potes, um ele tampou e o outro ele deixou aberto. E com o passar do tempo, ele foi observando que aqueles potes que estavam fechados, eles não tinham aparecimento de nenhuma espécime, apenas estava apodrecendo. E já aquele pote que estava aberto, ele percebeu que aquela carne ela criava larvas. Essas larvas elas eram provenientes de moscas, né? Que as moscas depositavam seus ovos e com o passar do tempo surgiam essas larvas. E também o Louis Pasteur fez outro experimento, né, onde ele colocou um material que possuía o que a gente chama de um líquido esterilizado, fervido, e também um outro onde possuía micro-organismos, né, bactérias, fungos, e ele esticou o pescoço desses dois tubos de uma forma que não pudesse entrar nada.
E com o passar do tempo, ele observou que aquele líquido, aquele frasco com líquido esterilizado, ele não tinha surgido absolutamente nada, ele ficou da forma como ele estava. Já o frasco com os micro-organismos, aonde estava até onde estava o bico quebrado, eles conseguiram se reproduzir e contaminar aquela parte onde estava dobrada o bico do frasco. Conseguiram se reproduzir e se disseminar. Bom, com esses experimentos de Redd e Pasteur, eles conseguiram, né, derrubar a teoria da abiogênese, mostrando que os organismos eles eram provenientes de uma matéria já pré-existente. Porém, eles ainda não conseguiam explicar como surgiu o primeiro ser vivo. Daí, essas teorias, né, existiram diversos pesquisadores que demonstraram várias teorias. A mais aceitável durante muito tempo foi a teoria criacionista, como eu já falei, que um ser divino criou todas as coisas do universo e que esses seres e esses organismos são imutáveis, e até hoje elas são aceitas no cristianismo, no judaísmo e no islamismo. No cristianismo, ela é baseada através do livro de Gênesis da Bíblia Sagrada. Existe também a panspermia cósmica, que que ela surgiu através da teoria de Vauquelin e Berzelius, que relatam a descoberta de compostos orgânicos em uma amostra de meteorito. Segundo a panspermia, que quer dizer semente de todos os lugares, a vida do planeta Terra teria surgido a partir dos fragmentos vindos dos meteoros que se tornaram resistentes, né, como esporos, por exemplo, e através de um ambiente favorável, eles deram origem à vida de forma primitiva. Porém, essa teoria ela foi derrubada devido à falta de explicação de como se originou essa vida nesses meteoritos e como eles chegaram à Terra, como eles sobreviveram a chegar na Terra. A mais aceitável hoje, atualmente, é a evolução química. Essa hipótese ela foi proposta por Oparin e Aldani, né, que segundo essa ideia, a Terra primitiva seria constituída apenas por amônia, hidrogênio, metano e vapor de água, nos quais eram expelidos, né, constantemente pelas atividades vulcânicas que tinham na Terra primitiva. E essa condensação, existia uma condensação do vapor de água com esses compostos simples, né, dando origem a um ciclo de chuvas na superfície da Terra, até na Terra quente, que voltavam a evaporar e iniciava um novo ciclo de chuvas. Com o passar do tempo, esses compostos simples, como amônio, hidrogênio e metano e o vapor de água, começaram a se juntar, né, e formaram as primeiras moléculas simples como os aminoácidos. Ao passar ainda mais do tempo, com a adaptação dos aminoácidos, eles foram se juntando, se adaptando e formando aminoácidos maiores, mais complexos, que nós chamamos de proteínas. Depois das proteínas surgiram os carboidratos e assim sucessivamente. Em 1953, o cientista chamado Stanley Miller, junto com seu colega Harold Urey, eles conseguiram, através de um experimento que simulava a atmosfera primitiva, provar a hipótese de Oparin e Aldani. Eles produziram artificialmente a Terra primitiva e colocaram apenas aqueles compostos que nós falamos, que são o metano, vapor de água, o hidrogênio, e através do vapor de água, através desse resfriamento e dessa vaporização, eles observaram que os compostos começavam a se juntar através de reação química, formando cada vez mais compostos mais complexos. E assim começaram a surgir os primeiros seres vivos na Terra. Bom, com a junção desses compostos orgânicos, a formação das proteínas, dos carboidratos, surgiu o primeiro ser vivo, ou seja, a primeira célula. Essa primeira célula ela surgiu há cerca de 3,5 bilhões de anos atrás. Essas células elas tinham estruturas simples, eram umas células com funcionamento muito simples, sendo formada apenas por uma membrana plasmática que delimitava um citoplasma, no qual estavam presentes moléculas de ácido nucleicos. Essas células são denominadas ainda hoje como procariontes, e também hoje existem descendentes dessas células que são as bactérias,
as algas azuis e as cianobactérias, como a gente pode observar no slide. A partir dos procariontes anaeróbicos, ou seja, essas células que respiravam sozinhas, elas conseguiam respirar e se alimentar sozinhas, sem precisar da luz ou de alguma energia, elas teriam também derivado organismos com estruturas celulares mais complexas, que nós chamamos de organismos eucariontes, que são os mamíferos, somos nós, né? E essas células, elas devem ter surgido a partir de 1,5 bilhões de anos atrás. Então, segundo essa teoria, foi assim que surgiu a vida na Terra. Bom, no nosso Exercitando, nós temos uma questão também muito interessante. Analise as alternativas abaixo e marque aquela que indica corretamente o nome da teoria que defende que a vida surgiu no planeta a partir de organismos provenientes de outras partes do universo. Na letra A, nós sugerimos a abiogênese. Na letra B, a geração espontânea. Na letra C, a evolução química. Na letra D, a panspermia. E na letra E, a seleção natural. Bom, a resposta correta é a letra D, panspermia. Na panspermia, a panspermia é uma teoria que fala que as partículas fundamentais, ou seja, as partículas mais simples, como o hidrogênio, o oxigênio, o metano, eles vieram de outros lugares do espaço através de meteoros ou cometas que caíam na Terra durante a Terra primitiva. Portanto, a resposta correta, mais uma vez, é a letra D. Bom, agora que vocês já tiveram noção sobre o tema abordado, treinem em casa, procurem realizar as atividades que serão propostas pelo seu professor e também acessem a nossa plataforma Eduque, através do link eduque.ce.ac.gov.br. Obrigada!